Olá, moçadinha do meu coração. Mais uma aulinha de matemática para vocês ficarem mais sabidinhos. Bom, o que eu tinha passado para vocês até então foram 8 exercícios. Vou corrigi-los. Depois nós vamos estudar um pouquinho razão entre duas grandezas de mesma espécie. Vamos ver o que é isso. Só 3 folhinhas só. Vamos lá então fazer os nossos exercícios? São bem tranquilos, eu tenho certeza que vocês fizeram isso muito bem. Então, vamos lá, vamos pegar nossa caneta. Escrever. Escreva na forma de fração irredutível. Quer dizer, uma fração que não dá mais para dividir. A menorzinha é possível. Aqui não dá, 1/5. Olha essa aqui, 6/6. Opa, 3/6. Se eu dividir a de cima e a de baixo por 3, eu vou ter, essa é a fração irredutível. Aqui, 6 e 3. Bom, o que é uma fração aqui? 6 e 3. Eu vou colocar desse jeito. 6 dividido por 3, 2. Então, eu também posso fazer isso. Se eu quero fazer uma fração, ela vai ser 2/1. 15 e 10. 15/10. Dá para a gente dividir por 5 as duas. Eu tenho 3 aqui e 2 aqui. Aqui, 180. Pessoal, quando tem 0 nos dois lados, divide por 10 rapidamente. Agora, divide por 2, eu vou ter 5 aqui e 4 aqui. Dividimos tudo isso por 2. Aqui, 48 divide por 72. Isso é razão. 48 está para 72. Que tabuada tem isso aqui, hein? Será que tem na tabuada do 12? Ai, eu não sei, hein? Mas e se não tem? Se tiver, eu já vou fazer assim. Não, Pro, eu não quero fazer desse jeito. Pessoal, então você também pode ir fazendo devagarzinho. Divide por 6, divide por 2 primeiro, tá? Não tem importância. Se você já souber de cara que dá para dividir por 12, você já vem para cá. Você vai ter 4 e 72 dividido por 12, você vai ter 6. Mesmo assim, eu ainda consigo fazer uma divisão aqui, dá 2 e 3, que na verdade, se você soubesse aqui, que daria para dividir direto já, né? Se a gente soubesse que aqui daria para dividir, vamos ver aqui, 48, eu dividi por 12, o 72 eu dividi por 12, tá certinho? Eu também continuo essa divisão, né? Por 2 outra vez, e eu tenho, daqui eu tenho 2 e 3. Nossa, aqui então tá bom. Vamos ver aqui. Se eu quisesse ter dividido tudo por 24 de uma vez, poderia? Poderia. Tá? Mas tá bom assim. Ai, mas e se eu não souber e quiser dividir por 2 e devagarzinho? Pode também. Você vai demorar um tempinho mais. Mas essa é a fração que nós queremos chegar, porque ela é a fração irredutível. Razão outra vez. Razão é uma fração que tem o numerador sobre o denominador. Já falamos isso. Não se esqueça de reduzir para a mesma unidade. Bom, aqui, ó, centímetros e centímetros. Beleza? Tranquilo. Então, eu vou ter aqui 5 está para 20. Vamos dividir 1 e aqui por 4. Dividimos por 5, 1. Dividimos por 5, 4. Como as duas estão na mesma grandeza, significa centímetros e centímetros. Bacana. Eu vou pegar essa aqui, que já está na mesma grandeza também. Que é litro? 12. E aqui, eu vou dividir por 3. Eu tenho 4 aqui e 5 aqui. Tudo bem? Aqui, não posso fazer isso, porque uma está em centímetro e outra em metros. Então, vamos ver o que eu tenho que fazer. Transformar as duas na mesma grandeza. Pode ser em centímetros? Pode. Pode ser as duas em metros? Também pode. Na verdade, você pode fazer como você quiser. Eu prefiro trazer essa aqui para metros, tá? Eu ando 2 casas,
eu vou ter 0,1 metros e aqui 0,5 metros. Pronto. Como ele não falou em qual eu vou pôr, eu posso simplesmente pôr em qualquer uma. Tudo bem? Então, vamos lá. 0,1 sobre 0,5. Pronto. Em metro as duas, tá? Aqui também tem 800 gramas e 2 quilos. Tá? 800 gramas, se você fizer assim, ó, você vai transformar em quilo, porque são 3 casas para a esquerda. Quando você transforma isso, você já vai ter assim, as duas em quilos. Dá para dividir, tornar irredutível? Dá sim, tá? Na verdade, eu tenho essa dividido por essa, eu vou ter 0,4. Muito bom. Passando agora para o exercício de número 3. Vamos lá. Exercício de número 3. Vou apagar aqui. Se ela acaba atrapalhando a gente. Num teste de 20 questões, é muito tranquila essa, tá? Roberta acertou 16. Quantas questões tinha nesse teste? 20, não é mesmo? Então, vamos pegar a caneta. 20 questões eu tinha nesse teste. Qual a razão do número de acertos de Roberta? E o número total de, aqui, 20. Pro, eu tenho que transformar? Tem que transformar sempre. Divide por 4. E aqui divide por... Aqui você percebe, vê, que é bem próximo o número de acerto dela, né? Qual a razão do número de erros? Se tinha 20, ela acertou 16, o número de erros é 4. Sobre o total, 1 sobre 5 também. Uma margem pequena, legal. Qual a razão entre o número de acertos e o de erros? Tá? Então, eu tenho 4 sobre 1. Bacana. A cada 4 acertos, ela errou 1. É assim que a gente pode ler isso aqui. Tudo bem? Vamos de exercício de número 4. Tranquilinho, eu espero que vocês estejam acertando tudo, porque era só prestar bastante atenção. Um retângulo A tem 10 centímetros e 15. Vamos desenhar. Sempre gosto de desenhar, tá? Eu tenho. Ele tem 10 e aqui 15. Primeira coisa, perceber se os dois estão na mesma unidade. Centímetro, centímetro. Muito bom. De dimensões, um retângulo B, tá? Opa, o B tem 8, 12. Na verdade, ele é menor. Estou aqui querendo fazer o maior, né? Mas ele é menor só depois que eu estava olhando. Então, se ele é menor, eu tenho assim, ó. Ele é um pouco menor. 8 e 12. Esse é o B e esse é o A. Qual é a razão entre o perímetro? O que é perímetro, pessoal? Soma de todos os lados. Vamos somar esse? 10 mais 10, 20. Mais 30, o perímetro daqui é 50. E o perímetro daqui é 12 mais 12, 24. Mais 8, 32. Mais 8, 40. O perímetro aqui é de 40. Agora eu leio outra vez. Qual é a razão entre o perímetro dos dois retângulos? Qual é a razão entre os dois? Você botava o A primeiro? Então, eu vou pôr assim, o A primeiro. 5 para 4. Essa é a razão, tá? A razão entre a idade de um filho e seu pai é de 2/5. A razão é de 2/5. Veja bem, enquanto o pai tem 5 vezes, o filho tem 2. Se o filho tem 24 anos, qual a idade do pai? Então, o que você pode fazer aqui? Se você quiser aqui, você pode até trabalhar com uma regrinha de 3, né? 2x, 24 vezes 5, eu tenho aqui, 24 vezes 5, 120. O pai tem 60 anos, tá? Porque eu tenho 120 dividido por 2, eu tenho que o pai tem 60 anos. Regrinha de 3, pessoal. 2 corresponde a 24, que é a idade do filho. 5 vai ser a idade do pai. Então, assim, a gente consegue fazer rapidinho isso. A regrinha de 3 é muito importante. Ela é muito bacana, extremamente útil.
E com ela a gente consegue resolver muitos exercícios, mas muitos mesmo. Já fizemos os 5 exercícios da primeira parte, que era do exercício A. Os exercícios B agora são 3. São 3 exercícios da parte B. Vamos resolvê-los. Vamos lá resolvê-los. Um automóvel percorreu 400, ele percorreu 400 quilômetros em 5 horas. Quantas ali? Qual foi a velocidade média? A velocidade média entre... Deixa eu tomar... Gente, ele quer... Vamos lá. Nós temos aqui eu passei para vocês, no anterior, velocidade é igual a distância sobre tempo. Quem se lembra disso? Estava no outro slide. 400 dividido por 5, 80 quilômetros por hora. É isso aqui, velocidade média. Qual a escala de um desenho que o comprimento é 3? Está representado por 5 centímetros? Ó, qual é a escala de um desenho em que o comprimento de 3 metros, 3 metros, aqui tem 3 metros, ó, tá? Eu tenho aqui 3 metros. Está representado por um comprimento de 5 centímetros. Então, veja bem. Eu tenho aqui, está representado aqui a cada... Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 5. Deixa eu apagar esse pedacinho que ele sobrou. Opa! Então, tá bom. Então, tá, olha só, gente. 3 metros. Então, eu tenho sempre aqui que pôr assim. Eu tenho o que está representado, que é os 5 centímetros. Não posso pôr 5 centímetros. Qual é a escala de um desenho? Então, vai ser 1 por... O que eu vou fazer aqui? 1 por quanto? 5 centímetros. Não posso pôr em centímetros. Quer dizer, aqui vai ficar em centímetros, mas aqui não vai ser em metros. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou andar quanto para cá? 0,0, tá? Então, a escala daqui agora, eu tenho 5 dividido por... A escala aqui vai ser 1 por 66 centímetros, né? Que eu tenho aqui. A cada 1 metro, né? Aqui a cada 1 centímetro dividido por esse. Quer dizer, o que está dizendo aqui? A cada 1 centímetro aqui, eu vou andar a cada 1 centímetro. Eu andei, né? A cada 1 centímetro aqui, cada 3 metros, eu andei 1 centímetro e 66, ó. 1 centímetro e 66, 1 centímetro e 66. Aí eu tenho isso aqui, uma escala que nós estamos representando. Então, eu tenho aqui, porque se eu fizer essa multiplicação em 66 vezes 3, eu tenho quase isso. Então, quer dizer, eu tenho 5 centímetros, ela foi representada por essa quantidade, tá? Então, como se eu tivesse aqui, a cada 1 metro, a gente anda aqui 1 centímetro e 66, ó. Aqui tem 1 metro. Aqui, mais um pouquinho aqui, eu tenho o outro mais 1 metro. Mais o outro aqui é o outro metro também. Beleza. Uma pedra preciosa tem tantas gramas, que é 67,2 gramas. Gramas, isso aqui. Mas ocupa um volume de 16. Qual é a densidade? Então, como é que eu vou fazer a densidade? É a massa sobre volume, tá? Então, eu tenho aqui 67, né? 0,2 dividido por 16, que eu vou ter aqui 67,2 dividido por 16, eu vou ter 4,2 gramas por centímetros cúbicos. Tudo bem? Bom, esses foram os 3 exercícios que eu passei para vocês. Eu espero que vocês tenham acertado, mas a gente vai estar fazendo essa correção.
E aqui fica a aula gravada para você tirar as dúvidas depois, caso você não tenha conseguido entender tão bem. Vamos lá agora estudar um pouquinho. Razão entre duas grandezas da mesma espécie. A gente até acabou fazendo exercícios já. Acabamos de fazer exercícios de grandeza de mesma espécie. O que é isso, gente? Por exemplo, se eu estou trabalhando com litro, só com litro. Se eu estou trabalhando com metros, só com metros. Se eu estou trabalhando com quilos, só com quilos, que são as massas. Então, é isso que eu estou fazendo. Se for grama, só grama. Olha aqui. Um dos maiores exemplos de razão entre grandezas de mesma espécie ocorre no círculo. Para isso, considere os seguintes círculos com a mesma medida em destaque da circunferência. Vamos lá ver o que aconteceu aqui. As medidas dadas para a circunferência estão aproximadas para duas casas decimais. Aqui, ó, 1, 2. Aí eu tenho aqui, ó. Isso que eu estou falando, nós estamos falando aqui, ó, né? Eu vou vir para cá, tá? Medida aproximada da circunferência. Ela vai ter aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Quando ela tem 2 metros aqui. Como eu tenho o comprimento total dela aqui, de 6,28. Se ela tiver aqui 3 metros de diâmetro, então ela vai ter aqui 9. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Bom, aqui eu tenho uma razão aproximada, que é o comprimento sobre o diâmetro. 6,8. Nossa, como é que eu sei? Tá marcado aqui, né? Ó. Olha aqui, ó. Comprimento 9,42, o comprimento 12, isso é comprimento, ó, que ela faz essa volta todinha aqui. Isso eu chamo de comprimento. O que é comprimento? Quando ela dá a volta todinha aqui. Ela faz essa voltinha, tem 6,28. Essa volta todinha, 9, e assim por diante. E eu venho para essa tabela. Razão, comprimento sobre o diâmetro. Eu vou ter, olha só que a razão que eu tenho, 3,14. Pessoal, quem sabe o que significa esse número 3,14? A circunferência sempre vai dar esse resultado. Sempre. 3,14. Isso daqui é o π. Quando eu tenho, deixa eu tentar fazer um desenho aqui para você. Tá. Aqui, ó. Tem uma circunferência aqui. Quando a minha circunferência aqui, ó. Tá? Ela andou isso aqui, ó. Chegou até aqui, sendo que ela tem 1, tá? Quando ela anda até aqui, ela vai ter 180 graus. Vocês concordam comigo? 180 graus? Isso é em graus. Se for em radiano, né, nós vamos ter aqui 3,14, que é o π. Isso é dado em radianos. Nós não vamos aprender isso agora. Isso é coisa de mais para frente. O π é um número que não termina, ele é uma dízima periódica. A gente vai usar geralmente 2 casas. Essa é uma razão que tem infinitas casas decimais e podem ser obtidas conforme melhoramos a aproximação da medida da circunferência ou do diâmetro. Além disso, observe que a razão não apresenta unidade de medida, pois as duas grandezas são dadas na mesma medida, metros com metros. Por isso que a gente vai dar isso aqui agora. Nossa, e aqui é outra coisa. Vamos lá, seguindo. Vamos aqui para a página ainda, né? Bom, estou aqui. Gente, lembra que eu falei agora há pouco sobre o π? Então, eu tenho aqui π. É alfabeto grego, essa letra π corresponde a 3,14. 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5. Isso são casas infinitas. Infinitamente infinitas é bom, né, gente? Quer dizer que não tem fim mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Começando desse aqui, os engenheiros, tá? Quando eles não tinham muitas calculadoras, né?
E quando eles precisam fazer um arco bem bacana e bem o mais possível, certo possível daqui, em uma casa, eles usam até 9 casas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando eles usam aqui 9 casas depois dessa vírgula, 3,14, 15, 92, 65, 3, eles conseguem dar um arco quase que perfeito. Então, na construção civil, é usado até 9 casas depois da vírgula. Tudo bem? Curiosidade para vocês. Vamos lá. Aqui, página 72 ainda, eu tenho aqui, de maneira geral, considerando outras razões, nós temos as grandezas da mesma espécie. É o quociente dos números que expressa suas medidas, tomando da mesma unidade. Veja bem nessa aqui. Largura está dada em metros aqui, e aqui tem centímetros. As duas têm que estar no mesmo. Ou eu coloco as duas em metros, ou coloco as duas em centímetros. De repente, ele está pedindo, ó, nesse caso, eu olho outra vez o exercício e percebo que ele está me pedindo em centímetro. Então, eu vou colocar as duas em centímetro. O 90 já está em centímetro. Eu ando 2 casas para o lado de cá, tá? Não, esse aqui eu vou passar, eu estou em metros, vou passar para centímetro. Então, eu ando para a direita. 2 casas para a direita, 1, 2, e eu tenho 270. A razão entre um e outro quer dizer, isso aqui tem uma vez, enquanto esse aqui tem 3 vezes maior. 1 para 3. Tudo bem? Escala. Vamos ver que vocês vão usar muito isso, né? Com a professora de geografia. Então, é bem bacana você estar aprendendo isso. Quando trabalhamos com redução, quer dizer, vamos diminuir, ou com ampliação, quer dizer, vamos aumentar uma imagem, um objeto, fazemos uso de uma escala. Vamos ver como é que trabalha com isso aqui. Escala de um desenho é a razão entre a medida. Então, vou escrever aqui. Escala de um desenho, escala. Volta meu lápis. Escala é a razão entre a medida do comprimento do desenho e a medida do comprimento real. Tá. Aqui é a medida do desenho e aqui é real. Comprimento. Lá aquela passada que a gente estava falando, a gente estava usando aqui que era em centímetros, lembra? O desenho era de 5 centímetros. E aqui nós estávamos falando do real. Então, a gente tem que passar na mesa, porque aqui estava falando de centímetro e aqui estava falando de metro. Não pode. Eu tenho que passar os dois. Geralmente, nós vamos passar tudo para centímetros. Tá? Então, primeiro, desenho sobre o real. Tratando-se de objetos, assim não pode, porque cada um tem uma medida. Que eu coloco a miniatura de trens, carros, aviões, prédios. Temos a mesma definição anterior, bastando indicar a miniatura em vez do desenho. Vamos lá ver o que é isso. Que eu tenho aqui, está no seu livro, você tem ele aí, pode muito bem já estar olhando isso aqui, né? Olha, vamos ver aqui. Acho que eu vou tentar ampliar um pouquinho isso aqui, aumentar um pouquinho. Vamos ver se eu consigo para ficar bem maiorzinho aqui. Não dá, não. É só para aumentar um pouquinho. Fica bom assim. Ah, que deixa ele bonitinho aqui. Onde ele estava, né? Legal. Fica Opa, vai ficar bem bonitinho. E aqui ele vem para ficar aqui. Também fica bem bonitinho. Então tá. Como exemplo, considerem. Aqui nós temos, vou buscar um lapinho, porque eu gosto muito de trabalhar com meu lápis. Considere a escala indicada em uma caixa de um modelo de miniatura de avião ao lado. Dá uma olhada. Olha o aviãozão. Quem já andou de avião sabe que ele não é desse tamanhozinho. Não, é um 747. Monte seu próprio avião. Aqui dentro tem um avião. Puxa, que legal, né? A escala de 1 para 72. Ai, que será isso, hein? Ah, já sei, entendi.
1 para 72. Se eu puser ela aqui, eu estou dizendo, está tudo em centímetro, tá? Quer dizer o seguinte, que cada 1 centímetro do meu desenho corresponde a 72 do verdadeiro, do real. Por exemplo, se o diâmetro de um dos pneus do trem de pouso mede 1 centímetro, se eu vamos supor aqui, ó, diâmetro do trem de pouso no meu avião, tá? Que os trem de pouso estão levantados, é porque ele está voando. De pouso de um avião, na miniatura, 1 centímetro aqui, tá? A medida real desse pouso seria 72 de diâmetro. Tá, se aqui, ó, quer dizer assim, deixa eu pôr aqui, opa, minha caneta escorregou. Se aqui, ó, diâmetro, 1 centímetro, o real vai ter aqui, ó, 72 centímetros, tá? É isso que ele está falando. 1 para 72. 1 centímetro, ele vai corresponder a 72. Então, você imagina, se eu tenho aqui 1 para 72, se ele está falando aqui, né, que ele não está mostrando quanto tem aqui, né? Então, aí ele vai ser bem menorzinho, tudo bem? Ai, para quanto vai ter nessa minha caixa de avião aqui? Né? Então, ele não está falando quanto tem essa caixa. Só falou dessa escala, que é em cima vai o desenho, quantidade do desenho, embaixo é o que acontece. Mapas também são usados para fazer isso. O uso de escala é muito comum em mapa. Eu até ampliei aqui um pouquinho, que está dizendo aqui, ó, de 0, cada 1 centímetro que tem nela, ela está usando 430 quilômetros. O uso da escala é também recorrente, muito importante em mapas. Dessa forma, podemos ter uma noção do quão grande é a região representada, além de poder determinar qualquer distância real. Medindo as distâncias com régua no mapa. Observe, por exemplo, o seguinte mapa do Brasil. Aqui tem um mapa do Brasil. Esse pedaço aqui, você pode perceber aqui, ó, tem uma linha que ele vai aqui, ó, deixa eu pegar aqui no de baixo, ele está dizendo aqui que cada pedacinho daqui, ó, cada aqui, ó, 1 centímetro, ele vai corresponder a 430 quilômetros. Pensa bem isso aqui, gente. Ó, Porto Alegre até Recife. Se você pegar aí no seu livro e vai medir, tá? Eu quero que você mede esse pedacinho, tá? Do seu livro até... Eu estou sem livro, então você pode pegar aqui. Eu vou dizer que o meu desenho aqui deu 7 centímetros. Se o meu desenho deu 7 centímetros, quer dizer que você vai multiplicar isso por quanto? 7 centímetros. Você vai ter que multiplicar por 430 quilômetros. Então, a distância de Porto Alegre a Recife é de 3.000 quilômetros, tá? Recife. Não sei quanto vai dar, depois a gente vai discutir isso, na verdade. Isso que é uma escala. Cada 1 centímetro vale 430. E é assim que ele vai representar. 1 está para 43 milhões. 1.000 milhões de centímetros. Muito pior se eu puser assim, né? Então, geralmente, mapa, eles vão pôr assim, porque senão a distância aqui... Já pensou trabalhar com esses números com tanto de zero? É muito ruim. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu tenho deixando aqui para tarefa para vocês, que será, eu tenho um tempinho maior, que vai ser de hoje até quinta-feira, né? Que isso será corrigido na sexta-feira. Então, está aí, da página 92 a 98. Boa tarefa e até a nossa próxima aula. Beijo no coração de cada um de vocês.